Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um Por Dentro do Acervo, quadro esse onde eu abro o meu acervo particular e compartilho algo aos domingos com os amigos. E hoje eu venho trazer mais uma parte do meu acervo fonográfico. Se gostar desses temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quer acompanhar? Após a vinheta. Então agora a gente vai mostrar mais uma parte do nosso acervo fonográfico, mas em questão de música internacional, ao qual a gente vai começar com o LP Primavera em Alta Tensión, Sotano Beat a todo color. Se diz que ele é lançado em 1971 pelo selo RCA Vicki, e ele é o LPZ 1193. O Alta Tensión, ele era um programa musical argentino, que ele era apresentado pelo Fernando Bravo. Ele ia nas tardes de sábado no canal 13, e ele era administrado pela RCA como uma plataforma de divulgação de seus lançamentos. E uma coisa que eu acho legal desse disco, pena que a capa dele não está tão bem conservada, é isso aqui. Olha como é que é o LP. E esse disco é mono. Então, vamos colocar ele aqui de lado. Depois nós temos LTD. Tugnes, ele é lançado pela IM Records ao ano de 1978 e ele é o 31C064 616.29. LTD significa Love Together's Devotion. Ó. Isso aqui é um grupo interessante. Quem sabe a gente não traz ele no canal. Nós temos da banda Hall Haunting Ray and Lu. Se diz que ele é lançado em 1985 pelo selo Warner e ele é o 610-70-54. Esse disco tá completo com... Ah não, esse aqui não tem encarte, agora que eu lembrei. Mas ó, a mídia dele está em ótimo estado. E isso aqui na época... Era uma época onde você comprava muito disco barato. Esses discos da Hall, acho que na época eu paguei foi R$5 em cada um. E aí nós temos o Scoundrel Days, lançado pelo selo Warner também. Só que esse é lançado em 1987 e ele é o 610-7093. Esse daqui sim tem o encarte. Ele tá com encarte. Eu quase não tiro esses discos do plástico para evitar danos nas capas. Ó, a contracapa dele. Esse aqui é o LP que tem a música Cry Wolf. Aí nós temos o Stay on These Roads. Ele é lançado pelo selo Warner ao ano de 1988 e ele é o 670-7093. Não, 7093 não. 4135. Mil desculpas pelo erro. Esse disco também está completo. Ele tá com encarte. Deixa eu tirar aqui porque essas luvas aqui são meio complicadinhas de tirar. Mas só para demonstrar. Ó. Esse disco aqui tá com uma dedicatória de Ed e Eloir. Pelo carinho e amizade que nos une, dedico a vocês
esta lembrança do seu amigo. Deixa eu ver aqui. Não tô conseguindo ler. Mas ele foi comprado em 12/2/1989. Isso era uma coisa comum, né? E eu gosto dessas dedicatórias. Contam bem a história do LP também. One Tour in Brazil, lançado ao ano de 1989 pelo selo Warner. E ele é o 670/80/46. Esse daqui eu não lembro se ele... Ah, não, ele tem. Só que o encarte dele não é uma luva, é um encarte mesmo. O encarte dele basicamente é a capa. Ó. Aí tem esses aqui que são tipo uns pôster que o pessoal colocava na parede. E aqui os 3 outros discos que nós temos. Eu vou deixar por enquanto o encarte fora. Do Bob Dylan nós temos o LP The Inside, que nós vamos deixar a capa na tela. Se diz que ele é lançado pelo selo CBS ao ano de 1976. Ele é o 230005. Esse disco aqui, por incrível que pareça, tipo, tava na parede de uma festa que eu fui uma vez. Eu conversei com o dono, depois que eles desmontaram a decoração, eu trouxe todos os discos pra casa. Esse disco aqui tava lá. Foi um negócio que eu achei até estranho. Pô, um Bob Dylan numa parede. Pena que eles não tinham a capa, né? Porque eles compraram em sessão de decoração um monte de disco. Nós temos o Saved do Bob Dylan, que ele é lançado pelo selo CBS ao ano de 1980. E o save dele é o 138192. Esse disco aqui eu tenho em fita cassete estilo bootleg. Que é uma fita, acho que é da Indonésia, alguma coisa assim. Indonésia ou é... Sei que ela é uma fita pirata original. Esse disco aqui tá com o encarte original de época. Só que eu não deixo o disco dentro, porque esse encarte aqui ele é meio frágil. Ó, a contracapa. Outro disco que tá com uma capa danificada, que é o Bob Dylan Greatest Hits Volume 1. Diz que ele é lançado em 1977 pelo selo CBS. E ele é o 137904. Ele tá com esse dano aqui. Foi remendado na época com... Isso aqui era umas fitas de papel que eu tinha. Que veio numa encomenda. E aí eu fiz o corte certinho aqui e coloquei só para reconstruir a capa. A contracapa dele tá boa. Esse disco aqui ele é muito bom. Só para os amigos verem as faixas aqui. Um disco que eu citei no outro vídeo, onde a gente mostrou os discos internacionais. Boney M. Greatest Hits, lançado pela RCA Victor ao ano de 1989. E ele é o 140/80/73. E esse disco também estava na parede. O bom é que eles penduraram, né? Com os barbantezinhos. E não colaram. Porque até dá dó de olhar esse disco aqui. Porque olha, ele tá muito bom, cara. A gente também vai deixar a capa na tela para os amigos verem. The World Last Private Citizen do Barry McGuire. Esse disco ele é lançado pelo selo EMI, mas também é lançado pelo selo Stateside. E ele é o
CQSL 126. Esse disco ele é lançado em 1968 e ele é um disco estéreo mono. Esse disco aqui ele é importado. Ele é importado, eu não lembro da onde. Esse disco aqui ele é importado da Itália. Por mais que o disco original ele seja lançado pelo selo Dunhill nos Estados Unidos. Esse disco está muito bem conservado. Toca muito bem também. Pode dizer que ele não tá 100%, ele tá com umas manchinhas aqui de umidade e tem uma fita adesiva aqui, mas... E esse é um disco que eu nunca mais achei em sebo, essas coisas. Também desse cara eu nunca mais achei nada. Até porque eu já procurei várias vezes. Bellamy Brothers, o Filter Let Your Love Flow. Esse disco é lançado em 1976 pelo selo Warner. E ele é o S65 427. E o preço dele tá aqui. Quanto que ele custou na época? R$2. Esse disco aqui ele... acho que ele não tem encarte. Não. Esse disco ele é muito... é outro disco que é excelente. Só que esse daqui já veio com fita adesiva, já veio com umas manchinhas também. Era uma época que a gente comprava os discos baratos e nem sempre eles vinham em ótimo estado, né? Mas a gente achava uns títulos, por exemplo, esse Bellamy Brothers aqui é outro que eu nunca vi em lugar nenhum. O disco de... até onde eu sei é o disco de estreia do Crawler. Tanto que é o LP Crawler, lançado pelo selo Epic ao ano de 1978. E ele é o 144227. Esse disco aqui foi um que foi comprado assim, sem saber, eu nem fazia ideia quem que era o grupo. Eu gostei da capa e comprei. E no fim é um disco excelente. Custou R$1,99. E a mídia um pouquinho suja, mas em ótimo estado. Herbie Pedersen com o disco Southwest. O disco ele é lançado em 1977 pelo selo Epic. Ele é o 144196. Esse daqui é... esse aqui também é R$2. Época boa de comprar disco. Eu comprava muita coisa assim sem conhecer. E assim como comprei muita coisa nessa época, eu também vendi, né? Porque os discos que eu não queria ou trocava com os amigos ou eu vendi. O Introspective da banda Pet Shop Boys, lançado pelo selo Yamaha Odeon com o selo Parlophone ao ano de 1988. E ele é o 066 790868. E ele pertenceu ao programa Afonso Rangel. Esse aqui foi um dos discos que eu ganhei uma vez. Porque ele tá bem mal conservado a capa. E eu acho que ele não tinha encarte, né? Não. Até gostaria de arrumar outra capa. Mas o disco já é um... Pet Shop Boy já é meio chatinho de conseguir. Imagina só conseguir a capa. Nós temos o Listen da banda Navarro. Ou Navarro. Esse disco ele é lançado pelo selo Capitol EMI ao ano de 1977. E ele é o ST
11.670. Esse aqui também foi um disco que foi ganhado da mesma pessoa que me deu o Pet Shop Boys. Na verdade, quem ganhou os discos foi o meu pai, mas como ele não tinha mais interesse, ele foi e me deu tudo. E esse disco tá com o encarte original. E Navarro foi uma banda também que eu nunca mais consegui achar nada. Nós temos o disco de estreia do grupo Orleans, lançado em 1977 pela ABC Records. No Brasil ele é lançado pela Fonodisc. E ele é o 628407053. Esse disco aqui é capa Getfound. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para os amigos. Esse daqui foi um disco que eu comprei assim, baratinho na época. Deixa eu abrir bem a capa aqui para os amigos poderem ver. Essa capa aqui quase nunca é aberta. E esse daqui é um disco de R$1. Só que quando eu comprei esse disco, eu vi o quê? Eu vi que tinha outro disco do grupo Orleans ali, que era o Forever. E eu falei, né? Não conheço o grupo. Os discos estão baratos. Vou levar os dois. Se eu gostar eu fico, se eu não gostar eu ponho à venda. Ou troco com algum amigo. E aí veio esse disco aqui da Infinity Records com a RGE Fermata. O Forever ela é lançado em 1979. E ele é o 3040068. E esse é um disco muito bom. Esse disco aqui foi mais caro que o outro, porque esse aqui me custou R$3. O porquê eu não faço ideia. Acho que devia ser mais conhecido. Ele não tem encarte. E além que a qualidade da capa tá melhor. O outro tinha umas manchas de umidade. Nós temos o LP do grupo Climax, lançado em 1975. Ele é o Meeting in the Ladies Room. Esse disco ele é lançado pelo selo Top Tape e ele é o TT10003. Isso aqui foi outra experiência que eu fiz. Não fazia ideia quem que era o grupo. Falei, comprei. E... cara, é gostosinho de ouvir. Do grupo Limousine, nós temos o LP Limousine, lançado pela Pyre Records em parceria com a Chantecler. E ele é o 41440401, lançado ao ano de 1976. Diz aqui também, me custou R$1. Eu achei interessante a contracapa dele. Pena que colocaram essa etiquetona aqui. Eu até pensei uma vez vir com o soprador térmico para ver se eu conseguia tirar. E sei lá, guardar, botar, colar lá num papel mesmo e deixar solta dentro do disco. Esse disco contém encarte. Isso daqui era uma época que você encontrava os discos muito com encartes dentro. Hoje muitas vezes você não encontra. E às vezes você achava eles com as capas danificadas, mas os discos em si, que é a parte mais importante, né? Vinham
Olha a qualidade que a gente achava. Era outro grupo que eu não conhecia, mas nessa época a gente podia experimentar mais, comprar. Hoje até ainda tem essa cultura de comprar disco sem conhecer o grupo. Chegar em casa, escutar e ver se eu gosto. Nós temos Mike Berry, Rocks in My Head. Esse disco ele é lançado em 1978 pelo selo Polydor. E ele é o 2383-392. Esse disco aqui é importado. Ele é importado, deixa eu ver da onde. Ele é da Inglaterra mesmo. Esse daqui tá em ótimo estado. E na época, deixa eu ver se tem a etiquetinha de preço aqui. Não, mas aqui foi um daqueles discos também que foi pago barato na época, porque eu comprei esse disco aqui porque eu falei, pô, Mike Berry, cara. Eu fui ali meio vendo se era a pegada do Chuck Berry, por exemplo. Cheguei em casa, botei pra... lavei o disco, botei pra escutar e tá aí no acervo. Tim Michael Jerry, Oxygen. Tem diz que ele é de 1977, lançado pelo selo Polydor também. E ele é o 2310-555. O bacana desse disco aqui bastante é a capa. Porém, esse cara aqui é muito bom. Sim, matéria de música eletrônica, eles... Kraftwerk... Daft Punk, isso daí é os que eu escuto. O resto assim não desce. Mas isso é uma opinião pessoal, é claro, né? Se você gosta, continue escutando, seja feliz. Ó. E diz que ele é brasileiro. Eu acho que o de Michael Jerry não tem. Não, encarte ele não tem. O LP de estreia do grupo Titanic, lançado pelo selo Epic ao ano de 1972, e ele é um 144086. Esse disco aqui também é outro daquela época, de R$4. Que também foi um disco que eu comprei pela capa, sem conhecer o grupo. E eles têm um rock da hora, cara. É um rockzinho maneiro, cara, que toca nesse disco aqui. A capa não tá tão bem conservada, mas R$4. Na época não era muito dinheiro pra mim. Hoje também não é, mas tudo bem. The Rivets Multiplay. Esse disco era lançado pelo selo Island ao ano de 1980 e ele é o 202-381. Esse daqui é outro disco que foi comprado pela capa, mas quando chegou e eu escutei, o som é demais. Esse daqui foi comprado por R$3, né? E ele está com o seu encarte original. Que muitas vezes o mais difícil de encontrar dos discos não é nem os discos, são os encartes. Eles estão um rockzinho bacana também. Deixa eu mudar minha colinha de lugar aqui.
Aí nós temos o LP. Esse LP ele é importado do grupo de Early Scrooge Review. Ou é Review. Não sei como é que diz. Que é o Bold and News. Esse disco ele é lançado pelo selo Columbia. Ao ano de 1978. E ele é o 35319. Era uma época que você achava também bastante coisa importada, cara. Sim, isso aqui me custou R$3, cara, na época. Esse daqui eu já conhecia alguma coisinha porque eu tinha numa fita cassete uma música deles. Uma fita cassete que eu ganhei de um amigo meu, tinha uma musiquinha deles. Que era, inclusive tem nesse disco, que é Louisiana Lady. E quando eu achei o disco, falei, comprei. Inclusive esse disco aqui, ele tá com o encarte original também, ó. Eu lembro que no dia que eu fui na loja onde eu comprei esses discos, eu saí acho que com uns 30, 40 discos por aí. Assim, dessa sessão de 3, 4, 5 real, porque da sessão de R$1 eu saí com quase 50 discos, eu gastei metade do pagamento do mês na época, comprando disco. Mas cada um gasta com o que achar melhor, né? The Fix, Calm Animals. Esse disco é lançado ao ano de 1988 pelo selo RCA Victor. E ele é o 1504003. Ó. Esse daqui também foi um que foi comprado por conta da capa, porque eu achei essa capa muito maneira. Na época, muito chique 10. E aí eu comprei, caso eu não gostasse eu ia emoldurar. Mas no fim, esse disco aqui ele é excelente. Esse disco aqui me custou R$1 na época. Fabulous Poodles, com o disco Unsuitable. Esse aqui é um disco que eu achei a capa muito interessante na época. Mas esse aqui eu já conhecia alguma coisinha dele, porque também tinha em fita. Mas não nenhuma das faixas que tem nesse disco. Esse disco ele é lançado pelo selo Pie Records em parceria com a Chantecler. Isso ao ano de 1979. Esse disco é de 79, eu ia falar que ele era de 78. E ele é o 414-701-056. Aí você pega, ó, a capa, bonitinho. E esse disco sim, assim como o The Fix, R$1. Porque ele tava com isso aqui. Fox. Esse daqui, na verdade, quando eu comprei, esse aqui não foi tipo aqueles discos que eu comprei sem conhecer. Eu já conhecia o grupo. Inclusive eu tenho uma... Esse disco aqui eu tenho ele inteiro em fita cassete. E aí quando eu achei o disco, eu fui lá e comprei. O disco Fox, que o nome do disco é o mesmo do grupo. Ele é lançado pelo selo GTO Phonogram ao ano de 1975. E ele é o 23-21-101. E disco aqui tem fita pra caramba nele. E sim, foi sessão de R$1 também. Isso aqui eu acho que não tem encarte. Não, o Fox não. Mas olha essa contracapa aqui. Isso aqui daria um quadrinho interessante. Mas, como o disco é bom, ele tava, assim, por conta de umidade ele tava bem danificado. Daí foi aquele negócio. Meter fita nos 4 lados dele pra capa ficar firme e continuar inteira. Assim como a maior parte desses discos que eu trouxe sessão de R$1, cara. Tinha capa ruim.
Esse Fresh Air foi um deles. Esse disco aqui tem fita pra caramba. Tem fita aqui, tem fita nas bordas. Aqui teve que colocar fita pra caramba porque a capa tava desplacando. Eu até trouxe ele. Ele tava sem plástico. Eu até enrolei uma sacola nele pra não. Os outros discos não ficar raspando. E esse disco ele é lançado pelo selo Importação, com o selo Amarate, ao ano de 1972, e ele é o SFB 352. Esse disco aqui é em capa Get Found também. Deixa eu até tirar ele aqui para mostrar para os amigos. Ó por que ele... Esses discos aqui também, muitos não saem do plástico. Olha o estado aqui. Se não fosse ter colocado essas fitas na época, essa capa aqui provavelmente nem existia mais. Uma capinha bem psicodélica. E esse grupo aqui era um grupo que eu não conhecia. Mas eu olhei, tipo, dei uma olhada assim no disco. Normalmente esses discos do selo Importação, eles são bons discos. Inclusive o selo é esse daqui. Eu nunca vi um disco que não seja bom desse selo. E aí eu fui lá e comprei na época também. É aquela coisa, se não fosse bom, a gente arrumava a capa e passava para algum amigo, essas coisas. Eu passei muita coisa para os amigos. Sempre que a gente comprava por R$4 lá, vendia por 2, essas coisas. Ou se era disco repetido, até dava comigo. Meu, deu uma porrada de disco repetido. Então, assim como eu ganhei também muito disco repetido desse mesmo amigo. E agora nós temos o LP Zinc do Eric Jobson. Esse disco ele é lançado em 1983 pelo selo Capitol e ele é o 31C064400183. Olha o estado dessa capa. O mofo já foi controlado, é claro. É uma pena porque a capa está muito bem conservada. Isso aqui também foi comprado por R$1. Sem aquele negócio, sem saber se era bom. Ele tá com o encarte original, deixa eu ver se eu consigo tirar. Ó, ele tá com o seu encarte original, em perfeito estado. E foi um disco que me surpreendeu. Eu trouxe, esse aqui eu não trouxe nem por causa da capa, nada. Eu trouxe porque por algum motivo me chamou a atenção. E tava barato, R$1 na época. Eu falei, vamos levar, né? Pra fechar um número fechado de discos. E agora nós temos o LP 1990 do grupo Enigma. Esse disco ele é lançado ao ano de 1991 pelo selo Virgin Yamai. E ele é o 427123. Tá bem judiado. Esse aqui foi um disco que me deram. Ele tá com a luva original. Deixa eu ver se eu vou conseguir tirar ela. Porque tirar a luva desse disco aqui é meio chatinho. Vamos ver. O pior que não tá querendo sair. Às vezes tem que tirar o plástico pra poder tirar essas luvas.
droga, não cai no chão, não. Aqui. A luva, sim, tá em bom estado. Não tá num ótimo estado, mas tá boa. O disco, sim, o disco tá em perfeito estado. Ah, agora eu entendi o porquê que a luva não tava deslizando direito. Deixa eu arrumar esse defeito aqui. Opa. Deixa eu deixar aqui do lado de volta. É porque na hora de colar essa capa aqui eu acabei colando as bordas. Vou colocar ele dentro do plástico de volta. Esse disco é outro que se não tivesse enchido a capa de fita, essa capa já nem existia mais. De tão ruim que ela tava na época. Mas como foi presente, e eu pegava qualquer coisa que me desse em matéria de disco, coisa antiga. Tive essa história de... E esse disco do Enigma é muito bom, cara. Ace of Base, o disco de estreia, o Happy Nation. Eu tenho em CD esse disco. Ele é lançado em 1992 pelo selo Artista BMG. Ele é o 150-8206. Esse disco aqui ele é a versão nacional. O CD que eu tenho é importado, que eu ganhei depois de um tempo. E esse disco aqui deve ter animado festinha pra caramba, porque era um grupo que na época, assim, na década de 90, fez muito sucesso. E ele também foi me dado pelo cara que deu o disco do Enigma. Então agora nós temos o grupo Rockfoot com o LP Good Times A Coming. Esse disco ele é lançado pelo selo... Deixa eu pegar aqui... DSM, não, DJM, junto com a Importação e a Fermata. Esse disco é o FB 50.000, lançado em 1972. Esse disco aqui ele é capa Gatefold também. Esse daqui foi um disco que, como ele estava bem melhor conservado, esse aqui foi um pouquinho mais caro na época. Foi R$7. Ó, capa Gatefold. Mas tá em ótimo estado esse disco. Ah, não cai no chão não, pô. John Miles, Stranger in the City. Esse daqui é outro daqueles que foi comprado sem conhecer. Mas assim como o disco do Rockfoot, ele foi aquela coisa, gostei da capa. E falei, comprei. Esse disco ele é lançado em 1976 pelo selo London e ele é o XLLN 7324. A capa dele também é Gatefold. Daqui eu não lembro quanto que eu paguei na época. Eu comprei esse disco aqui em 2011. Ó. Mas ele sofreu com umidade. Isso aqui não é mofo, porque não sai. Isso aqui é sujeira mesmo. Parece que o antigo dono deixou alguma coisa enferrujar perto desse disco. Ó. É uma imagem só. Tirando alguns danos
Só no disco ele tá em ótimo estado. Lembrando dos amigos, viu algum disco, gostou, gostaria de ver ele no canal? Deixa nos comentários. Eu vou ler, anotar ele e a gente traz o disco para o canal. Spirit of Freedom, mais sarro, Open with Care. Esse disco aqui ele engana. O Spirit of Freedom ele é lançado pelo selo Top Tape, ele é o TT020. Porque quem olha essa capa aqui pensa besteira. Mas ela é capa Get Found também. E aí é onde está o pulo do gato. É um cachorro. Não é o que parece. Você olha assim, você pensa que é outra coisa. Mas quando você abre... Quando eu vi esse disco aqui, eu saquei que podia ser alguma coisa por causa do grupo. O nome do disco, Mais Sarro. Eu fiquei olhando, até alguma coisa. Quando eu abri o disco, eu dei risada. A contracapa. Isso aqui foi um disco comprado por R$1 na época. É nem tão caro. Vou tirar uma sujeirinha que tá dentro da capa. Da capa plástica. E esse disco na época eu comprei para pegar os amigos. Mostrava a capa, olhava o pessoal. Ô, capa bacana, né? O pessoal olhava, ô, como? Eu abria a capa, o pessoal me xingava. Era engraçado. Silverhead, esse aqui é o primeiro disco deles, de 1971. Esse disco é lançado pelo selo Purple Records. E ele é o XPRL 9001. Esse disco também é capa Get Found. Só que esse daqui, tipo, tava lastimável quando eu comprei. Isso aqui foi bastante fita para deixar essa capa firme, novamente. Mas o importante era salvar, porque olha o estado que tá a capa aqui. Se não fosse essas fitas, essa capa aqui já teria danificado bem mais. Ó. Esse disco aqui, ele, na época, foi carinho. Ele custou uns 10 pila mesmo nesse estado. Porque, sinceramente, é um disco que eu nunca mais vi também à venda. E é um grupo bacana, cara, de escutar. Steve Hillage, Motivation Radio. Esse disco ele é lançado em 1978 pelo selo Atlantic. E ele é o 30052. Ah, ele tá com esses danos aqui, mas tá assim desde que foi comprado. Ó. Esse aqui, se eu não me engano, ele não tinha encarte. Não. Isso quando eu peguei ele tava feio. Esse aqui foi outro que precisou de bastante fita. Mas é a vida. Xananau, esse disco ele é lançado pelo selo Top Tape, não, Tape Car ao ano de 1975. E além de ser do selo Tape Car, ele é do selo Kama Sutra. E ele é o LP K9, não, KSBS. Não tô conseguindo enxergar ali porque eu acabei rasurando, porque eu errei. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou pegar aqui no disco, já que eu já vou mostrar o selo. Esse aqui foi um disco que foi comprado por R$2. Ó. Ele é o KSBS 2605.
Foi outro disco que na época precisou de muita fita adesiva para salvar. Mas, tudo bem. War, The Best of the Music Band. Pra quem já assistiu Chong, aquela música da abertura do filme desse grupo. O nome da música é Lowrider. Esse disco aqui também na época foi R$3. E tava bem danificado. Aqui precisou de bastante fita para salvar. Ele é lançado ao ano de 1983 pelo selo MCA Records. E ele é o 810-440-14. Mas é um disco muito bom, cara. O War é uma banda que eu super recomendo. Na época eu não conheci. Eu conheci mesmo pelo filme do Chong, aquele Queimando Tudo. Gostei da música e fui procurar. Aí eu descobri o nome do grupo e daí achei esse disco e trouxe pro acervo. Inclusive eu tô procurando... Eu não lembro o nome do disco agora. Eu vou pesquisar, daí eu coloco na descrição. Na descrição não, eu coloco aqui na tela embaixo, enquanto estiver apresentando ele. Half-Breed. Esse daqui é o disco de estreia da banda, o LP Half-Breed, lançado em 1976 pelo selo United Artists Record, e ele é o UALP 12045. O bacana é essa capa aqui, ó. É um toca-disco sem o pino do automático. Eu não sei dizer que toca-disco é esse, mas eu arriscaria dizer que isso daqui é um BSR. Por esse tipo de braço aqui, por causa que o C126 usa um braço parecido. O Sharp tem um braço parecido com esse. Só que esse aqui é shell removível, então pode ser outro aparelho. E a contracapa é a parte de baixo do toca-disco. Pena que não tenha. Ó, tem o número aqui da peça, mas não tem nenhuma etiqueta. Com o nome. Mas possivelmente isso aqui é um BSR. É uma capa que eu comprei também pela capa, sem conhecer o grupo, mas também quando conheci. E para encerrar nós temos Eno com Here Comes Ye Worms. Não, Warm Jets. Esse daqui foi também comprado pela capa, porque eu achei a capa bacana. Também precisou de bastante fita, porque ele estava bem judiado. Esse disco ele é lançado ao ano de 1974 pelo selo Island. Só que no Brasil ele foi produzido e distribuído pela Companhia Brasileira de Discos Fonograma. E esse disco aqui, quando chegou em casa, eu botei para escutar, foi um negócio sensacional. Então vou puxar os discos aqui. E isso, amigos. Essa foi a demonstração de mais alguns discos do nosso acervo. Lembrando, gostaria de ver algum desses discos apresentados no canal? Campo de comentários aí é de vocês. Fiquem à vontade para pedir. Que em breve nós faremos. Gostaria de conhecer essa parte do nosso acervo fonográfico?
Gostaria de ajudar o canal a crescer? Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, marquem todos, assim você pega o nosso conteúdo quentinho quando mesmo sai do forno e nos auxilia a levar conteúdos como esse à plataforma. É de graça, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Gostou do que acabou de assistir? Achou bacana esse passatempo de olhar os discos, saber as histórias, saber quanto foi pago na época, coisas assim? Ou gostou das histórias também contadas ali, como a gente fazia troca de disco quando não gostava? Que eu e mais 2 amigos a gente fazia isso direto. Era aquele negócio, a gente comprava os discos sem conhecer. Não conhecia o grupo. Ah, não gostei, cara. Chegava ali e oferecia pro outro. O outro lá, gostei. Tá bom, beleza. Pega lá o disco que o cara não gostou. Eu pegava o dele, ele ficava com o meu. Tava tudo vinho. Tudo de boa. Ou quando o cara não tinha nada pra trocar, vendia bem mais barato do que comprava. Comprava disco por R$1, vendia por R$1 mesmo. Ou vendia por 50 centavos. Pros amigos. Gostou de ouvir essas histórias também durante o vídeo? Acho que nós merecemos seu like? Deixe seu like é importante para o engajamento do canal e distribuição do nosso conteúdo pela plataforma. E assim como a sua inscrição é gratuito, você não paga nada e nos ajuda um bocado. Não gostou de alguma coisa relacionada ao vídeo? Acha que nós não merecemos seu like? O YouTube não detém mais a função dislike, mas só clicar em não gostei ou simplesmente não clicar em nada. E é isso, meus amigos. Muito obrigado por assistir essa transmissão no canal de Quase ao Tempo. Eu sou Elton Rodrigues. Me despeço dos amigos. Até uma próxima transmissão e tchau.